E o texto aqui da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10 nos diz: Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Esse é aquele tipo de texto que acaba com qualquer crise de identidade de crente por aí. Por quê? Porque ele nos diz muito claramente quem nós éramos sem Cristo e quem nós somos agora. Antes não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Antes não tínhamos misericórdia, não tínhamos recebido misericórdia da parte de Deus, mas agora somos alvos da misericórdia divina. E o que significa ser povo de Deus? Ser alvo da misericórdia do Senhor? O versículo 9 explica. Significa ser parte da geração eleita, ser sacerdócio real, ser nação santa, ser povo exclusivo de Deus. Eu tenho certeza que todos vocês, pelo menos alguma vez, já ouviu alguém se perguntando: qual é o meu chamado? Qual é a minha missão? O que Deus quer de mim? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Talvez você esteja fazendo essas perguntas hoje. Só que, quer uma dica? Quer uma dica? Não caia no erro de muita gente por aí que corre de um lado para o outro, atrás dos famosos profetas, buscando novas revelações que supostamente possam guiar suas vidas. Não caia nesse tipo de erro, porque você não precisa disso. Está aqui, ó, a palavra de Deus, a Escritura. Ela é suficiente para nos guiar em todas as coisas. Ela é a única revelação da qual precisamos. Ela é a única bússola que orienta o crente. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Ela é o único leme que guia a Igreja de Cristo, que dita a direção da Igreja de Cristo. Você quer saber quem você é? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual o seu chamado? O que você precisa fazer? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, começa por aí. Porque o apóstolo diz de forma muito clara: vós sois geração eleita. Ou seja, pertencemos ao povo eleito pelo próprio Deus, ao povo escolhido pelo próprio Deus. Por sua graça, por seu amor, Deus nos escolheu dentre todas as pessoas da terra para sermos a sua igreja. Então, sim, qualquer crise de identidade, qualquer crise existencial pode ser resolvida diante dessa verdade tão sublime. Você está enfrentando alguma crise existencial hoje? Lembre-se das palavras de Jesus. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós outros. João capítulo 15, versículo 16. Em segundo lugar, o texto diz que nós somos sacerdócio real. E o que é isso? O que isso quer dizer? Ser sacerdócio real. Nós sabemos que o sacerdote, no tempo do Antigo Testamento, era o único que podia entrar na presença de Deus para mediar o pecado do povo, para interceder pelo povo. E Pedro usa aqui o conceito do sacerdócio real, que é algo ainda mais elevado, algo presente numa profecia lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6, onde através de Moisés Deus disse a Israel: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um reino de sacerdotes. Só que Israel fracassou nessa missão. Israel apostatou, Israel rejeitou o Messias, rejeitou o Filho de Deus. Mas a boa notícia é que agora, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, o Salvador enviado ao mundo,
recebem o privilégio de serem sacerdotes reais. Sacerdotes reais. Na religião judaica, um sacerdote não podia ser rei e um rei não podia ser sacerdote. Por quê? Porque o sacerdócio estava reservado a uma tribo específica, a tribo de Levi, a casa de Arão. Só que Cristo é o nosso rei e sacerdote, conforme nós lemos em toda a epístola aos Hebreus, conforme nós lemos no Salmo 110, conforme nós também lemos em Zacarias capítulo 6, versículo 13, onde o profeta nos diz o seguinte, através do profeta o Senhor diz, será revestido de glória, falando aqui de Cristo, do Messias, e assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono. Então nós servimos justamente a esse rei. E nós somos o próprio sacerdócio no sentido de que nós temos o privilégio de entrar na presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote para todo sempre. Nós temos livre acesso à sala do trono de Deus, à presença de Deus, não porque somos bons, porque somos capazes, mas pela justiça de Cristo, pelos méritos de Cristo. E em terceiro lugar, o apóstolo diz que nós somos nação santa. Então nós somos geração eleita, somos sacerdócio real e somos também nação santa. E o que isso significa? Significa que nós fomos separados para servir a Deus. Somos consagrados a Deus, nação santa, somos consagrados a Deus, somos a nação consagrada ao Senhor. Isso significa que nós temos o privilégio de servir a Deus, de ter comunhão com Deus. E essa é a nossa real ocupação. Servir a Deus é a nossa real ocupação. O que Pedro está dizendo aqui é que nós somos escolhidos por Deus para salvação e santificação. E em quarto lugar, Pedro diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é incrível, porque isto nos mostra que nós não estamos desgarrados. Não estamos desgarrados. Nós não pertencemos a qualquer um. Não. Nós temos um dono. Nós somos propriedade do próprio Deus. Propriedade do próprio Deus. Significa então que nós somos um bem precioso para Deus. Como assim nós somos um bem precioso para Deus? Não se engane. Não é porque há valor em nós mesmos, em nossas próprias qualidades, em nossa própria natureza, não é isso. Nós somos um bem precioso para Deus, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Inclusive, Pedro aqui, ele coloca ênfase no fato de que nós somos exclusivos de Deus. Isso significa que Deus não nos divide com ninguém, somos só dele. Somos só dele. Não há repartição aqui. Não há repartição. E Pedro aqui, para enfatizar essa ideia, ele emprega uma expressão grega que indica uma preservação contínua. É como se Pedro aqui ele está tentando mostrar a ideia de que Deus diz que ele preserva o seu povo para si mesmo. Continuamente. É um ato de tomar posse continuamente. Sem cessar. Deus nos preserva a todo tempo. Intensamente. Porque nós fomos, novamente aqui, comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Somos valiosos
porque nós pertencemos a Ele. Tudo bem. Então nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o que nós temos que fazer agora? Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa missão? Pedro coloca aqui de uma forma muito clara: anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nossa missão é anunciar as grandezas de Deus ao mundo. Inclusive, a palavra que Pedro emprega aqui, que é traduzida como grandeza, como virtude ou como obras, depende aí da versão da Bíblia em português que você está usando, era um termo muito utilizado naquela época que se referia aos atributos e qualidades de algo ou de alguém. Colocando aqui de forma prática, isso significa que o texto está nos dizendo é que nós temos que proclamar os feitos, o poder, a glória, a sabedoria, a graça, a misericórdia, o amor, a santidade de Deus ao mundo. E como nós fazemos isso? Através da nossa conduta, através das nossas palavras. Nós devemos testemunhar que somos filhos de Deus. Devemos testemunhar que somos da luz e não mais das trevas. Porque foi Deus quem nos chamou para ocupar essa posição privilegiada. Então nós não podemos nos calar. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo. Nós precisamos deixar transparecer o que Cristo fez por nós. Então, se você está perdido hoje com relação à sua missão, ao seu chamado, ao seu propósito de vida, saiba que essa é a sua missão. Você tem a responsabilidade de ser o embaixador dos atributos do próprio Deus na terra. Você tem a missão, o propósito, o chamado de anunciar, de proclamar, de fazer conhecido os maravilhosos feitos de Deus. E aqui há uma reflexão muito séria que todos nós devemos fazer diante de uma verdade tão incrível. Será que nossa conduta, olhando agora para nossas próprias vidas, será que nossa conduta está de acordo com essa missão? Você deve fazer essa pergunta aí para você mesmo. Será que Cristo está sendo revelado através de sua vida? Será que suas palavras estão de fato apontando para a obra redentora de Jesus Cristo na cruz? Será que você está mostrando ao mundo que agora você vive na luz? Ou será que você está gastando o seu tempo procurando uma sombra para se esconder e se recordar dos tempos em que você vivia nas trevas? Isso é algo muito sério.